Então vamos aqui falar sobre ferritina baixa. É um tema muito comum e muito importante. A ferritina é a proteína produzida no fígado que estoca ferro. Ela é responsável por armazenar ferro. Esse elemento químico ferro, no corpo humano, ele participa da formação de hemácia, que é o chamado glóbulo vermelho. E a função do glóbulo vermelho é ele faz a transferência de oxigênio. Ele entrega o oxigênio para o corpo todo. E o oxigênio participa de reações de obtenção de energia no corpo todo. Então aí, vamos já pensando nos sintomas. Não consigo entregar oxigênio para fazer energia, então vamos pensar quais sintomas poderiam ser os principais. A ferritina baixa, ela pode acontecer em muitas situações. Vou citar algumas. Sangramento gastrointestinal, úlcera no estômago, sangramento intestinal, uso muito de anti-inflamatório que causa sangramento intestinal no estômago. A gravidez também, que existe um alto consumo de ferro pela mãe e pelo bebê que está em formação também. Ciclos menstruais irregulares com muito sangramento também levam à diminuição da ferritina. A desnutrição, o indivíduo tem uma alimentação pobre em ferro, então começa a ter isso. Quando a gente fala também em indivíduos que não, no caso vegano, vegetariano, é muito comum também a ferritina estar mais baixa em muitos pacientes. Aí você corrige os hábitos, ele melhora. Isso aqui é muito importante saber, porque isso aqui é acontecendo demais. Principalmente quando a gente atende mulheres, ciclos menstruais irregulares é muito comum. E a mulher começa com sintomas e quando você investiga, os níveis de ferritina estão baixos. Problemas de absorção de ferro são é um outro grupo, que a gente pode falar do indivíduo que fez bariátrica, cirurgias grandes abdominais, que ou ele retirou parte do estômago, parte do intestino, síndrome do intestino curto. O indivíduo fez alguma cirurgia grande, pode também evoluir com isso. E tem outras situações, mas essas aqui são as principais. Vamos pensar nos sintomas da ferritina baixa. Vamos lembrar, eu não tenho a produção de energia satisfatória no corpo todo. Então eu vou começar a ter o quê? Eu tenho cansaço, fadiga, dificuldade de concentração, queda de cabelo é muito comum, é uma queixa nas mulheres, muito comum. Unhas fracas, muito comum também. Baixa tolerância ao exercício. Vai fazer exercício e percebe que não consegue terminar aí as séries de exercício. Fica ofegante. Baixa tolerância a frio também, a pessoa sente muito frio. A concentração fica prejudicada, lembrando, a oferta de energia é difícil, O indivíduo começa a ter problemas de concentração e também de humor. Palidez, você pode perceber que o indivíduo está mais pálido. Isso é muito comum também. Quando eu recebo esse paciente no consultório, a primeira coisa que eu faço é uma história. Eu preciso de pegar a história e começar a investigar nessa história se tem alguma coisa. Uso de anti-inflamatório é uma coisa, história de algum sangramento, diferença aí na coloração de fezes, na urina, também é comum, a gente tem que investigar isso. E eu vou partir depois para os exames de sangue e vou avaliar o perfil do ferro, Os exames que avaliam o comportamento do ferro no corpo do indivíduo. Quando eu tenho indivíduos muito sintomáticos, com uma história que já está direcionando para problemas do ferro, eu tenho que tratar. Então aí eu tenho suplementos orais e injetáveis, que no caso endovenoso. Os suplementos orais eu uso para deficiências muito simples, deficiências pequenas. Quando eu tenho pacientes muito sintomáticos, eu tenho no exame de sangue um nível de ferritina baixo, que me preocupa, associado a sintomas, eu já prefiro fazer injetável, que ele é diluído, você faz injetável, lembrando que a reposição de ferro, ela não pode ser feita em dias subsequentes. Por quê? Porque existe um controle hormonal da absorção do ferro. Então é bom fazer em dias alternados que eu tenho uma absorção melhor. Então a decisão da medicação fica a cargo do médico que atendeu. Se é uma deficiência muito severa, para tirar aquele indivíduo daquele sintoma, eu faço medicação injetável. Então, quando você chega no médico com esses sintomas e ele começa a investigar,
ele começa a fazer, obedecer, né, essa escadinha de investigação para chegar no diagnóstico, por que você está com a ferritina baixa, por que está perdendo esse ferro, e começa o tratamento. Boa noite.